Lá, nós hoje vamos falar da pronúncia de substantivos e verbos. Nas aulas passadas, nós falamos de substantivos e verbos. Só para relembrar, eu vou aqui trazer novamente de forma resumida o que são substantivos e verbos. Substantivos são os nomes que nós encontramos numa frase, os nomes ou os sujeitos que nós temos numa frase. Pode ser eu, tu, ele, pode ser nome de uma pessoa, nome de um animal, nome de um lugar. Quanto aos verbos, refere-se a palavras que nós usamos para falar de ações, estados e eventos. O que acontece no inglês é que o inglês tem certas palavras que, dependendo da pronúncia, podem ter o significado de verbo ou o significado de substantivo. Palavras estas que são escritas da mesma maneira, mas que, dependendo da pronúncia, podem significar verbo ou substantivo. No que se refere à regra de pronúncia de substantivos e verbos, para os casos nos quais nós queremos pronunciar a palavra como um substantivo, nós só precisamos de pronunciar a primeira sílaba da palavra como se tivesse acento agudo, que nem na palavra fácil no português. E para os casos nos quais nós queremos pronunciar a mesma palavra como verbo, basta pronunciar a segunda sílaba como se tivesse acento agudo. Neste caso, como no exemplo, a palavra sofá. Na palavra sofá, nós temos a segunda sílaba com um acento agudo. Então, essa mesma regra é a regra aplicada para o caso de pronúncias de palavras como verbos. Vejamos agora alguns exemplos. Eu aqui trouxe as palavras onde as partes que estão marcadas são as partes nas quais nós pronunciamos como se tivesse acento agudo. Eu marquei essas partes e coloquei em letras maiúsculas as partes que são pronunciadas como se tivessem acento. Por exemplo, se eu pronuncio como record, record quer dizer gravação, é um substantivo. Agora, se eu pronuncio record, isso já é um verbo que significa gravar. Outro exemplo que temos é suspect, que significa suspeito, que é um substantivo. E outro exemplo que temos é suspect, que significa suspeitar. Outro exemplo que nós temos é contest, que significa lutar, e que é um substantivo, contest. Agora, como verbo temos contest, que significa luta. Agora, outra palavra que nós temos é address, que significa endereço. Agora, se eu pronuncio address, significa endereçar. Atenção que aqui houve uma pequena falha. Esse A devia ser minúsculo, mas não é uma grande coisa. Então, é tudo por hoje. Espero que tenham apreciado a aula e que coloquem em prática os conhecimentos que aqui desta aula obtiveram.